Olá, meu nome é Letícia e seja bem-vindo a mais uma pré-aula. Hoje nós veremos a aula 10 da nossa apostila maternal. O título da aula é O Amigo do Papai do Céu, ok? Vamos começar então? Toda aula, normalmente eu chego na sala com as crianças, a gente faz um tempo de oração, a gente tira um tempo de confraternização na aula ali, né? As crianças, muitas vezes elas querem orar, então eu deixo que elas orem, que isso incentiva elas a orar também. Logo depois da oração, nós temos o nosso louvor, o nosso momento de louvor. Eu coloquei no nosso PDF, no material que está logo abaixo desse vídeo, dois louvores. O primeiro louvor é aquele da Bíblia, né? Porque o versículo de hoje é sobre confiar, é sobre apresentar a Deus como um verdadeiro amigo, que sempre cuidará da gente, certo? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. E por assim dizer, como que nós conseguimos chegar até Deus? Através da Bíblia e através da oração, certo? Fala sobre amizade, sobre confiança. Eu trouxe aqui a nossa Bíblia. Então, quando você chegar nessa parte, o louvor fala sobre isso, é aquele louvor bem conhecido entre nós professores de educação infantil, que fala assim, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração. E aqui nós temos a nossa Bíblia. Eu coloquei aqui dentro um menininho orando. Essa é uma foto que eu tirei da internet mesmo. E aqui eu coloquei o nosso versículo do dia. Nessa idade, as crianças não têm muito conhecimento de letras, de palavras em si, na verdade, né? São crianças até 4 anos. Então, às vezes elas conhecem uma letrinha, conhecem outras, mas elas não têm condições de formar palavras ainda. Então, a gente vai ler o nosso versículo de hoje. E o versículo de hoje é: chamo vocês de amigos, que está em João, capítulo 15, versículo 15. Então, aqui nós temos a nossa Bíblia. Enquanto você canta essa música, você pode mostrar para as crianças e já apresentar o nosso versículo de hoje. E aí, para enfatizar sobre a amizade, sobre a confiança no Papai do Céu, eu sugiro a você, professor, sempre usar uma linguagem que seja bastante acessível para as nossas crianças. Muitas delas, nessa idade, conhecem Deus como Papai do Céu. Então, utilize essa linguagem, Papai do Céu, assim como está na nossa apostila, na nossa revista, perdão. Então, essa é a Bíblia. Eu trouxe uma sugestão de louvor para você já começar a aula cantando, para você já começar a aula louvando ao Senhor. Nas minhas aulas, a gente faz as aulas aqui, a escola bíblica, aos domingos de manhã. Normalmente, aos domingos de manhã, as crianças estão bem letárgicas, assim, ainda dormindinho. Então, eu normalmente faço um momento na hora do louvor, a gente faz as dancinhas, né? E depois a gente faz um alongamento, ou até mesmo na hora da oração. Depois da oração, a gente para alongar um pouquinho, né? Porque daí as crianças saem daquela letargia do sono. Então, é uma sugestão para você, professor. Vamos lá. Para a dinâmica do nosso versículo, porque normalmente eu trago uma dinâmica para o nosso versículo, para que o versículo fique gravado, para que as crianças entendam o que é realmente ser um amigo, o que é poder confiar em um amigo e como que a gente vai confiar em Deus a partir de uma vida de oração, de leitura da palavra e de relacionamentos com Ele. Então, a dinâmica que eu trouxe hoje é uma dinâmica bem simples, é uma dinâmica bem viável para você, professor. Eu sugiro que você faça uma linha de partida e uma linha de chegada. E dentro dessa linha de partida e linha de chegada na sua sala ou em um espaço maior, você pode fazer com obstáculos. Pode colocar, riscar de giz no chão ou até mesmo grudar fita crepe no chão para que as crianças possam seguir. Você vai dividir a turma em duplas.
e uma das crianças vai ficar com os olhos vendados. Então você precisa providenciar uma vendinha no olho dele, enquanto a outra criança vai orientar o seu amiguinho até a linha de chegada. Essa é uma atividade que eles vão amar, vai ser bem divertido, mas eu peço para você, professor, que tenha bastante prudência, tenha bastante cuidado na hora de fazer essa linha de chegada e essa linha de partida, para que as crianças não caiam, não esbarrem uma nas outras e possam derrubar o amiguinho. É para gerar confiança. Então tem que ser algo bem acessível para as nossas crianças, algo que seja bem educativo, que seja seguro também, né? Principalmente seguro. Então, aí você vai dividir a turma em duplas e o amiguinho vai ter que levar até o ponto de chegada. E depois pode trocar a dupla, para que ambos os amiguinhos possam participar da experiência e possam ter a experiência de confiança, né? Essa é a dinâmica que eu trouxe para a hora do versículo. E aí você, professor, professora, explica para as crianças o que é um amigo, como ter amizade. Eu trouxe aqui algo que também pode ser bastante benéfico. Quando a gente tem amigos, a gente liga para eles, a gente brinca com eles, a gente conversa com eles por telefone. Como que a gente pode conversar com Deus? E aqui eu trouxe um telefone. Não é uma calculadora, é um telefone. Aí você pode fazer com que as crianças tenham cada uma o seu telefonezinho. Pode ser de brinquedo, como pode ser de EVA. Esse aqui é um modelo de telefone que você pode fazer. E as crianças, para que elas entendam o que é confiar, o que é ter um amigo, o que é conversar com um amigo. Outra ideia que eu trouxe foi daquele telefone bem antigo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu, quando era criança, brincava disso. Aquele telefone que a gente fazia com fio. Então, eu tenho um barbante bem longo aqui, e nas duas pontas eu coloquei um copinho daqueles de plástico que a gente tem. Se você tiver em casa outro material, você pode usar outro material também. E aí você pode fazer, como uma segunda dinâmica, fazer com que as crianças vão até um outro cômodo e falem no copinho para que a outra criança lá possa ouvir. Também é uma dinâmica legal que você pode estar usando para fazer a nossa aula. Bom, outra forma de falar o versículo é colocar figurinhas na parede. Esse aqui eu tirei da internet também, esse aqui. Se você quiser, professor, colocar todo em caixa alta, é uma sugestão bem legal para você, professor, colocar todo em caixa alta também. Eu trouxe esse aqui, está no nosso material, e você pode grudar esse aqui no quadro negro, ou você pode colocar na parede para que as crianças estejam vendo, reconhecendo letrinhas, enfim, para que o versículo esteja também à disposição. E o nosso próximo passo seria a nossa historinha. Bom, vamos lá? Vamos para a hora da nossa historinha. Eu trouxe algumas dinâmicas para vocês fazerem com os alunos aí na sua escola, no seu EBD, ok? Esse aqui é uma caixa cenário, é uma caixa que eu fiz e que tem sido muito útil. Você pode fechar ela e você pode levar para qualquer lugar. Ela é bem prática, você pode colocar aqui, por exemplo, um cenário de deserto, é só colocar um EVA com cor de areia, ou você pode colocar um cenário de mar, é só colocar um EVA de cor de mar, de cor azul. Ela é bem simples de fazer, ela vai te ajudar muito, professor, em todas as aulas que você for dar. Então, isso para mim tem sido bastante útil, né? Deixa eu tirar isso daqui. Hoje, a gente vai contar sobre a história de Abraão. Quando Deus falou com Abraão e disse a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Mas quando a Bíblia fala parentela, para nós a gente entende, sai da tua casa, sai dos teus parentes, do meio dos teus parentes. Para as crianças, esse vocabulário se torna um pouco mais complicado. Então você precisa explicar para as crianças que Papai do Céu pediu para que Abraão fosse para um outro lugar, fosse para uma viagem a um lugar bem distante, a um lugar que o Senhor ia dizer para ele. O Papai do Céu pediu
para que Abraão saísse do meio da sua família, saísse do lado do seu papai, da sua mamãe, dos seus tios, porque naquela época eles viviam todos juntos. Então, Abraão levou sua esposa Sara, e junto com ele também foi Ló, seu primo. E aí, nessa hora, você precisa explicar que viagem, como que era feita a viagem naquela época. Explicar a diferença, né? Hoje, a gente tem carro, a gente tem avião, a gente tem trem, a gente tem ônibus, certo? Naquela época não existia nada disso. Naquela época a gente tinha que andar a pé, eles tinham que andar a pé, certo? Então, o meio de transporte deles para andar no meio do deserto seria o camelo. Eu fiz aqui 2 camelos. Assim como naquela época, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Aí. Assim como naquela época, não existia malas como existe hoje. Você pode até fazer uma maletinha pequenininha de EVA, ou trazer uma mala para mostrar para as crianças. Naquela época, eles tinham que levar as suas roupas nos camelos. Não existia malas. Então era dessa forma que eles amarravam e colocavam em cima dos camelos para levar as suas coisas. Para levar suas roupas, para levar comida, para levar tudo que eles precisavam durante a viagem, certo? Aí nós temos a tenda, né? A tenda, a parte que fala sobre a tenda. Aqui é bem interessante, é bem simples também. Eu peguei uma caixa, papelão, e só cortei em formato de barraca, né? Então a gente pode colocar aqui na nossa caixa cenário, por exemplo, Abraão, Sara e Ló. E o cenário vai mudando conforme... pronto. O cenário vai mudando conforme eles vão caminhando, certo? Na história. Em determinado momento da história, vai falar que Abraão levantou um altar ao Senhor. Também fiz de isopor e EVA. Ele é todo feito de isopor. E aí, vai falar aqui tem a nossa ovelhinha que serviu como sacrifício. Outra sugestão para você, professor, quer dizer, a história completa ela está na nossa apostila, né, na nossa revista, você pode passar por lá. Eu gostaria de dar algumas ideias. Outra sugestão para você, professor, poder dar essa aula e fazer uma boa aula, é você montar uma tenda, né, fazendo com que as crianças se sintam como naquela época. Você pode montar uma tenda numa outra sala, ou até mesmo na sua sala de aula, você pode montar uma tenda com lençóis. Aqueles como a gente fazia quando era criança, lembram? Que a gente montava tendas em cadeiras, montava barracas, e na época a gente falava que era barraca, pelo menos na minha. E aí, você pode dizer que o Papai do Céu veio até eles e pediu para que Abraão saísse da sua casa, deixasse o seu papai, a sua mamãe, os seus irmãos, seus tios, e fosse para onde o Senhor o levasse. Então, essa também é uma dica boa. Outra dica é você se vestir de Abraão, você professora, eu pedi para alguém se vestir de Abraão, e realmente encenar essa história como se fosse um teatro. Você pode colocar vestir as crianças, por exemplo, como naquela época. Você pode cortar um EVA, pode cortar aquele tecido TNT, fazer como se fosse uma túnica. Também pode usar isso. E aí amarra um cordão aqui na cintura. Também é uma ideia para você, professor. A ideia que eu trouxe hoje foi essa, da nossa caixa cenário, certo? E aí, nós pulamos para a parte da nossa dinâmica. Como que nós podemos fazer a nossa dinâmica de final de aula? Porque no final da aula, normalmente, eu costumo fazer esse tipo de dinâmica para que as crianças assimilem e gravem todos os acontecimentos da história do dia. Então, eu trouxe aqui 2 dinâmicas bem legais que as crianças também vão gostar bastante e vão se divertir bastante. As dinâmicas que eu trouxe hoje são a dinâmica da batata quente. Esse aqui é o Senhor Batata. Eu fiz essa batatinha de meia calça fina.
Aquela meia calça que a gente usa de mulher, sabe? Eu fiz ela de meia calça, eu enchi de meia calça que era para jogar fora, eu acabei guardando, enchi e fiz uma batatinha e coloquei algodãozinho, dobrei, fiz o nariz, coloquei 2 olhinhos e o cabelinho em cima. Então, você pode brincar de batata quente. Você faz um círculo, né, com as crianças sentadinhos, aí coloca para tocar o louvor do começo da aula ou uma música qualquer, e, né, que seja referente à aula também. E aí você, a batata, o senhor batata vai passar de mão em mão. Mão em mão. Quando parar a música, o senhor batata vai estar na mão de uma criança. Aí essa criança tem que responder a pergunta sobre a aula. Se ela responder certo, ela ganha um prêmio, uma bala. Eu sempre digo para os professores, se comprarem um pacotão daqueles de bala e sempre terem sala de aula. É um excelente prêmio, as crianças amam. Então, você pode fazer dessa forma. Aquele que responder certo ganha uma bala. Aquele que não responder certo, passa para a próxima rodada. E assim, se parar nele de novo e ele responder certo, ele ganha a bala. Outra sugestão que eu tenho é a caixa de ovo de 30 ovos que a gente compra no mercado. É muito útil essa caixa. Aqui eu fiz um tabuleiro. Com os mais velhos, com as crianças mais velhas, eu faço com números. Aqui eu fiz de cores. Eu fiz da cor vermelha e azul. Eu recortei um círculo e coloquei no fundo da caixa. Como que vai funcionar? Você vai colocar essa caixa lá num determinado ponto da sala. Cada criança, você pode dividir a turma em 2 times, como se fosse uma gincana. Cada criança vai jogar, né, vai estar no seu time e vai jogar a bolinha. E aí, pode colocar mais longe. Essa bolinha, eu fiz ela de papel sulfite, papel ofício mesmo, né, aquele A4. Enrolei e daí coloquei papel alumínio na frente. Mas você pode usar a bolinha de ping-pong ou a bolinha, aquelas que a gente compra no supermercado, que sempre tem aqueles guichezinhos assim, no supermercado, aquelas bolinhas que quicam bastante. Eu não sei o nome daquele. Mas é uma boa sugestão. Elas quicam bastante e acabam sendo bem mais divertido. Então, você joga, a criança joga. Caiu na cor vermelha. E aí você vai ter perguntas, tem que ter no mínimo 30 perguntas preparadas. Cada uma dessas cores, ela tem uma pontuação. Por exemplo, a azul vale 10, a vermelha vale 5. Você pode fazer de mais cores, você pode fazer como, por exemplo, um verde ou um amarelo, que vale a 2. E aí, a pontuação das crianças, você vai juntando as pontuações. Se a criança respondeu certo, vamos lá. O que o Papai do Céu falou com Abraão? Pediu para ele fazer o quê? Pediu para ele sair da casa da família dele para ir para onde o Senhor o levaria, certo? Para a terra que o Senhor o levaria. E aí, se a criança responder certo, ela ganha os 5 pontos. Se cair no azul, por exemplo, ela ganha 10 pontos. E assim, vai ter um time perdedor e vai ter um time vencedor. Eu não gosto de deixar o time que perdeu sem ganhar nada também. Então, o que eu faço? Normalmente, eu dou um prêmio a mais para o time vencedor e um prêmio a menos para o time perdedor. Normalmente, eu faço com balas, ou com chocolate, ou coisas que sejam acessíveis para nós professores. Então, essa é a segunda dinâmica. Eles vão gostar bastante, são dinâmicas que, como as nossas crianças, nessa idade, elas têm bastante energia, elas são bastante enérgicas, a gente precisa drenar e canalizar essa energia para algo que seja positivo e construtivo. Dessa forma, as crianças vão se manter bastante entretidas, bastante agitadas no bom sentido, né? Elas vão estar animadas com a brincadeira e com a gincana, e a gente acaba conseguindo passar a historinha e refletir sobre a historinha de uma forma bastante divertida, bastante dinâmica e lúdica, ok? Essas foram as sugestões que eu trouxe para vocês hoje. Eu trouxe a sugestão do cenário para vocês, assim como o professor pode fazer no teatro também. São as sugestões que eu trouxe no dia de hoje, para que você, professor, possa dar a melhor aula para as suas crianças.
e dar o seu melhor no reino de Deus. Amém? Tomara que eu tenha te ajudado e tenha te dado algumas ideias. Que Jesus te abençoe e que você, professor, seja excelente em tudo que você faz para o reino de Deus. Amém? Tchau!